Segunda Crônicas 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Azarias era um profeta. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias. O Espírito de Deus veio sobre o profeta. Quando o Espírito de Deus vem sobre o profeta, acontecem coisas diferentes, coisas sobrenaturais. Não é difícil saber se é o Espírito de Deus ou se é o Espírito de Satanás que está no profeta. Está dando para entender a minha voz, tá? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tá bom. Então tá bom. Porque eu não estou fazendo uma locução de entretenimento. Se fosse de entretenimento, minha voz não ia servir. Tinha que ter voz de veludo, voz de Cid Moreira, de Chapelém não. De resenha também não. Tinha que ser voz de Cid Moreira. Boa noite. É fantástico. Mas como eu estou ensinando, dando para entender, tá bom. Aquela história, né, da vaca. A vaca sem dente, mas dava muito leite. O sujeito reclamou, você me vendeu uma vaca sem dente, mas dá leite. Dá exatamente o que eu queria, então. A vaca não é para concurso de beleza, não é para sorrir. É para dar leite. Então não interessa. Não é verdade? Interessa, a vaca não é para sorrir, é para sorrir. Vai lá. Rapaz, esses câmeras, rapaz, arrebentam. Olha lá. Aquele ali pode sorrir, está com todos os dentes, hein, rapaz? Tá bonito. Vaca não é. Então você não veio. Eu não sou um Cid Moreira. Eu estou ensinando a palavra. Estou sem voz hoje. A voz estando boa já é difícil suportar a minha. Assim é mais difícil ainda. Então a Bíblia diz: o Espírito de Deus veio sobre Azarias. Azarias era o quê? Profeta. Se fosse o espírito do diabo, todos saberiam. Por mais que ele seja enganador, ele não pode produzir essas coisas que nós mostramos para vocês. O diabo tem vida para dar? Sim ou não? Esta mulher que não andava, não falava, não comia com as próprias mãos, tinha que ser carregada, e subiu aqui, e cantou, emocionando a todos. Ela recebeu vida da parte de Deus ou da parte de Satanás? Satanás não tem vida. João capítulo 1 diz que a vida estava naquele que era o Verbo, no princípio, e que estava com Deus. Olha lá. João 1,4. A vida estava nele. A vida estava em quem? Nele. Quem é ele? Jesus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em quem estava a vida? Nele. Nele, Jesus. A vida estava nele. Só
Só Ele tem vida. Só Ele. Quando Ele fez você, quando Ele nos fez, quando Ele fez o homem ficou estendido lá no chão, sem vida. O homem foi feito de quê mesmo? De quê mesmo? Alguém gritou martelo. Ou é da terra? Ah, da terra. O homem não tinha vida. O homem passou a viver quando Deus... Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nele nos movemos. Nele vivemos. Respiramos e tudo mais. Está escrito lá. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha lá. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Tem um versículo aí que fala que Ele é quem dá a respiração. Não precisa cortar. Olha lá. Ele mesmo é quem a todos, ao católico, ao evangélico, ao espírita, ao budista, ao muçulmano, a todos dá vida. Ele é quem a todos dá o que, a igreja? Vida, respiração e tudo. Quer dizer que a vida vem dele. Então, quando o Espírito de Deus vem sobre o profeta, fica claro e evidente. Não é preciso ser inteligente para perceber que sobre um profeta repousa o Espírito de Deus. Não é preciso ser muito inteligente. E quando o profeta é falso, se percebe no falar, não toca, não mexe, não preenche, não satisfaz, não completa. Você entra na igreja vazia e sai pior ainda. Quando o Espírito de Deus fala no profeta, não é difícil de perceber. Só quem não quer. E o profeta falou para o rei Asa. Ele disse, presta atenção, ouve-me, Asa. Asa era o rei. E todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. O profeta falou para o rei, e para o povo daquele país, de Judá, daquela província. O Senhor, quem é esse Senhor aí? Senhor Deus. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Deus não vem até nós como quem toma a iniciativa. Deus não vai dar o primeiro passo na nossa direção. Também não vai nos deixar. Deus não vai tomar a iniciativa para vir até nós, nem para sair de nós. Essa decisão é nossa. Nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ir até Deus. E se não o deixarmos, nunca mais Ele nos deixará. Ele nem entra e nem sai. Ele espera por nós.
Nós é quem abrimos a porta para ele. Satanás entra pelas brechas. Você sabe o que é uma brecha? Quem sabe o que é uma brecha? Uma brecha é uma greta. É um pequeno espaço. Satanás entra pelas brechas. E essas brechas são as nossas falhas, os nossos erros. E muitas das vezes, conscientes. Você lê a palavra, você sabe que determinadas coisas são erradas, mas você as pratica. Está lá escrito, tem que ser assim. Aí você quer adaptar a Bíblia à sua vida, condicioná-la a você. A Bíblia diz, é assim. Aí você, não, mas pode sair por aqui. Por isso que as igrejas estão acabando. Por quê? Porque se você seguir o que está escrito, vai doer. Vai lhe trazer decepções momentâneas, frustrações, mas não é assim que eu queria. Não, mas é assim que Deus quer. E se você vai do jeito que você quer, ou seja, dando brechas, então não será o Espírito de Deus que vai entrar, mas o Espírito de Satanás. E você vai ter transtorno. Vai arruinar a sua vida. Querem mudar a Bíblia, a palavra. Porque seguir a palavra não é fácil. Então, Satanás entra pelas brechas. Deus só entra se você abrir. Se você abrir, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Jesus estava do lado de fora da igreja em Laodiceia. E ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir, esse ouvir não é ouvir de escutar, é ouvir de obedecer, de praticar, é ouvir de tomar atitude, ainda que venha doer, ainda que possa representar uma perda, mas tem que ter atitude. Está errado, está errado. Isso é ouvir. Se alguém ouvir, o ser humano é tão problemático, tão rebelde, que ele vem a uma reunião dessas, ouve e só tira aquilo que é agradável, como se Deus dirigisse uma parte da reunião e o diabo dirigisse a outra. Como se Deus falasse algumas coisas e Satanás falasse as outras. Essa não serve para mim, não posso obedecer, aquela outra foi boa. Esse é o ser humano. Então, Jesus disse, Deus disse, eis que estou à porta. Na porta sempre tem uma brechinha, uma gretinha. É ou não é verdade? Aliás, quando Jesus foi ter com os apóstolos, na ressurreição, ele entrou pela parede. Entrou e saiu pela parede. Pela parede. Não tinha brecha. Nem brecha. Mas aí ele diz, para entrar na vida, eu só entro pela porta. Ele entrou na casa de cimento,
de argamassa pela parede. Mas na minha vida e na sua, ele só entra pela porta. Qual o nome desta porta? Coração. Qual o nome desse coração? Pensamento. O que eu e você pensamos dele, e da vida e das pessoas, atrai ou não a presença de Deus. Se você pensa coisas boas, ou seja, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Esse olhos bons é olhar com bons olhos para as pessoas. Sem pré-julgamento, sem condenação. Então ele entra pela porta. Mas ele bate antes. Mas o diabo não. O diabo entra pelas brechas. Então, quem veio sobre o profeta Azarias? O Espírito de Deus. E ele falou para o rei assim, ó: escuta, rei, você e seu povo. Deus estará convosco enquanto estiverdes com ele. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. É isso. Enquanto você estiver com Deus, ele vai estar com você. A tradução é: Deus está falando conosco, eu nunca vou abandonar vocês. Nunca. Nunca. Mas vocês podem me abandonar. Ele está dizendo. Ele está dizendo, eu não vou te abandonar, mas você pode me abandonar. Enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Se você me deixar, eu te deixo também. Você sabe o que significa Deus está conosco? Deus está em nós? Você tem ideia? Gente, o homem é tão pequeno. Essa inspiração que Deus está me dando, dá vontade de falar gritando. E essas lembranças das passagens, ele traz à minha memória. Por exemplo, ele está dizendo que quando eu estiver com ele, ele vai estar comigo. Você sabe o que significa Deus estar conosco? Sabe? João capítulo 15, versículo 7. Diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha lá. Ou se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer, quando Deus está na vida de alguém, qualquer coisa que este alguém peça, por mais difícil que possa parecer, por mais impossível, porque não há impossíveis para Deus, isto virá para você. Ele disse que enquanto eu estiver com ele, vai estar comigo. E estando ele comigo, eu posso pedir o que eu quiser, que ele fará.
Amém? Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Continuando, lá em Crônicas, Deus estava falando isso para o rei, porque o rei estava saindo de uma grande vitória. Ele e o país dele iriam ser massacrados, mortos. A Etiópia já estava preparada para destruí-los. Olha em Crônicas 14, 9. Olha lá. O rei da Etiópia se chamava Zerá. Zerá. E ele foi contra Judá com quantos homens? 1 milhão. Quantos habitantes tinha na terra na época? Hoje tem quase 7 bilhões. Mas na época não tinha nem 1 bilhão. Mas não tinha mesmo. Nem 500 milhões. Nem 100 milhões. E o exército etíope já tinha 1 milhão de homens. Tinha armas de fogo? Tinha ou não? Canhão? Bombas? O que prevalecia então numa guerra? Força. Força. Cavalo, força. E quem eram os homens mais fortes do mundo? Os etíopes. Os etíopes. A Bíblia chama de homens de pele brúnida. Homens negros. Homens negros com 2 metros, 2,15 m de altura, musculosos e guerreiros treinados no deserto. Eu nem servia, eu tenho 1,92 m, eu não passava no exército etíope, no teste. Eles iam falar, não, baixinho, vai embora para casa. Se eu chegasse lá, eles iam falar, baixinho, o que você quer, baixinho? Mas se Deus é com você, não existe gigante que possa te vencer. Não existe. Não tem. Se Deus é contigo, não tem gigante que possa te derrotar. Por isso, o rei Asa venceu aqueles 1 milhão de homens. Mas o coração dele se encheu de orgulho, de vaidade, jactância. Jactância é o que mesmo? Ostentação de mérito. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens serão todos jactanciosos. Ou seja, as conquistas, as vitórias, o crescimento, o sucesso, faz o homem pensar que ele é capaz, que ele tem recursos próprios. Então o rei Asa começou a achar que, pelo poder, pela força, pela estratégia, havia vencido. E Deus não queria perdê-lo. Deus não queria que ele se perdesse. Mandou o profeta e falou para o rei assim:
enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. E se eu estiver com você, 1 milhão de homens não vale nada para você. Quem está entendendo a palavra? Gente, nunca saia da presença do Senhor. O Valdemiro não pode te livrar de nada, te proteger de nada. Mas o Senhor vai te proteger aonde você estiver. Onde você estiver. E aí, Deus falou para o rei. E lembrou o rei, ó. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aí ele lembra o rei Asa. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Quer dizer que os deuses de Israel eram o quê? Falsos. Deuses de pedra, de madeira, de barro, de gesso. Esteve por muito tempo. E aí diz, eles não tinham paz. Não havia paz, porque eles eram idólatras. Deus os conturbou, Deus os confundiu. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia, na sua o quê, igreja? Quando a pessoa não tem o verdadeiro Deus, ela vive o quê? Angustiada. Quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Quando buscaram a Deus, eles acharam a Deus, encontraram a Deus. Como você, eu e você perdemos tempo também no passado. Buscamos de maneira errônea. Buscamos sem saber onde Ele estava. Até que hoje estamos certos de que Ele está aqui nesse lugar. Ele opera nesse lugar e Ele fala neste lugar, Ele vive neste lugar. Ele está falando com você agora. Israel esteve assim. Israel vivia o que, igreja? Angustiado. Porque tinha muitos deuses que eram falsos. Acharam o verdadeiro. Olha lá. É assim. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Nação contra nação, cidade contra cidade, muita guerra. Mas no versículo 7, Deus diz assim para nós, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa.
porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Ou seja, não desanime, não desista, não. Busque a Ele, só Ele. Ele vai se deixar achar e vai mudar a sua história, a sua sorte. É certo isso. Fiquem de pé, por favor.